E agora a gente vai abrir aqui o leque para esta que é uma fofoca. Afinal de contas, se os dois fazem fofoca dos famosos na televisão, tanto o Tino quanto a Mabel, como diria Tati Martins, a melhor fofoca é dos... fofoqueiros. Os fofoqueiros, né? Pois é. Ainda bem que a gente não é famoso. Pois é, mas podem fazer fofoca da gente também. E a gente responde o dia que tiver, gente. Não tem esse negócio. O que aconteceu, gente? A Mabel Hypert, que vem a ser a irmã da Fabiola Hypert, há um ano veio para o Rio de Janeiro. Ela veio morar aqui perto da Record Rio para comandar o quadro A Hora da Venenosa, na tentativa de buscar a audiência que foi perdida. Ela até conseguiu, em alguns momentos, a vice-liderança, até pico de audiência, mas eles fizeram uma estratégia para o quadro começar a dar certo, que é reduzir o quadro para 10 minutos, já recebe em alta, o quadro é rápido, então a perda é muito pequena, né? Então eles fizeram essa estrutura aí para segurar o quadro, lembrando que o quadro é uma exigência da rede, da Record, todos os balanços gerais têm o quadro. Depois de um ano, né, um dia antes do Tino Júnior voltar de férias, sim, o Tino estava de férias na sexta-feira, nesse mesmo dia, a Mabel Hypert comunicou a sua saída da Record Rio, dizendo que voltaria para São Paulo. Eu conversei com algumas pessoas próximas à situação e elas me disseram que a Mabel também estava um pouco triste, posso usar assim, a palavra seria melhor, triste por conta da distância da família. A família é da Baixada Santista, foi lá que a Mabel começou a trabalhar como venenosa, assim como a irmã, e a filha estava morando lá, então é uma distância, não é perto, tá, gente? Por mais que Rio de Janeiro e São Paulo sejam estados um do lado do outro, você ir para um fim de semana e voltar é toda uma estrutura financeira, logística, de viagem, enfim, né? Então tem toda essa questão também aí do seio familiar na questão da Mabel. Porém, a fofoca dos fofoqueiros é o quê? É a melhor fofoca que se tem. Eis que o Daniel Nascimento, que também é fofoqueiro como nós, decidiu contar os bastidores desta fofoca. Vou ler junto com vocês aqui. Agradecemos ao Daniel. E aí eu vou trazer o outro lado dessa história. Ele contou os bastidores, a Record não se posicionou, mas nós fomos atrás aí de outros bastidores. Vamos ler juntos aqui na tela, só aumentar para mim o meu retorno? Isso, ó. Mabel Hypert, irmã de Fabiola Hypert, não faz mais parte da Record Rio. A jornalista que comandava o quadro Hora da Venenosa no Balanço Geral RJ pediu demissão na última quarta-feira, dia 8 de janeiro, e encerrou sua participação na atração nesta sexta-feira, 10 de janeiro. Então, pausa, gente. Essa demissão ocorreu 2 dias antes do anúncio. Ela não estava mais fazendo o programa com o Tino, estava fazendo com o Hernani Alves, que é o interino do Tino, quando o Tino sai de férias. Seguindo aí para o segundo parágrafo. A saída pegou todo mundo de surpresa e já está dando o que falar nos bastidores da emissora. Mabel foi contratada pela Record Rio em 2024. Pausa. Na verdade, ela foi contratada não pela Record Rio, tá, gente? Ela foi contratada pela Record São Paulo, e a Record São Paulo mandou: filha, vai lá para o Rio para fazer o que tua irmã faz bem feito aqui. Foi isso, tá? Em resumo, foi isso. Mas não está de todo errado, mas só explicando aqui os bastidores para vocês. Ela é contratada de São Paulo. Mabel foi contratada pela Record Rio em 2024 e, durante o período em que esteve à frente do quadro, conseguiu resultados expressivos, como momentos de liderança no Ibope. Pausa. Isso nunca aconteceu. O Hora da Venenosa nunca foi líder de audiência, nem pico, tá, gente? Na disputa com a Globo, em nenhuma novela. E esse ano nós tivemos... foi Cheias de Charme esse ano, já? Cheias de Charme. Foi, começou com Cheias de Charme. Em 2024, né? Começou Cheias de Charme e depois eu tô cabocla. Diga-se passagem, Cheias de Charme. Mulheres de Areia, não é? Janeiro era quando ela estreou Mulheres de Areia, eu acho, na reta final. Foi reta final de Mulheres de Areia.
Foi reta final de Mulheres de Areia, Cheia de Charme e Cabocla. Diga-se passagem, Cheia de Charme não foi bem na audiência, mesmo assim eles não avançaram, não. Nem no Rio e nem em São Paulo. E nem Cabocla. Nem Cabocla. Nem Cabocla. Também não está e Cabocla foi melhor até na audiência, né? Tá melhor, é verdade. Então, gente, nunca aconteceu essa liderança. O que aconteceu, sim, ela era vice-líder com folga, ela conseguiu picos, bons picos para o programa em alguns momentos, mas a liderança em si, isso nunca aconteceu. Seguindo aqui, ó, desbancando a Globo, não aconteceu. O feito reforça o talento da família Hiebert, já que Fabiola domina o segmento em São Paulo há mais de 13 anos. Bom, eu acho que o trabalho da Fabiola é muito diferente da Mabel, tá? É outra coisa que eu queria expressar. Eu acho que a Fabiola, ela sabe fazer a coisa acontecer, a pitada, o veneno. Eu já acho que a Mabel, um pouco, assim, falando como telespectador e crítico, tá, gente? Acho ela, às vezes, muito perdida nos assuntos, muito travada, às vezes. No início, então, ela era bem enrolada para trazer as notícias, mas é uma questão de gosto. Eu acho ela bem diferente da Fabiola. Você já chegou a assistir ao quadro alguma vez, já? Não, eu nunca assisti. Já assisti ela com a irmã. Com a irmã. Porque eles têm tipo um podcast, uma coisa do Domingo Espetacular, que quem faz é com a Keila, a Fabiola com a Keila. Eu já vi a Mabel com a Fabiola também fazendo. E só achei ela parecida com a Fabiola, assim, fisicamente, de voz. A voz dela lembra muito a voz da Fabiola. Mas para mim é aquele tipo, o rosto, mas para mim é aquele tipo, o caso que tava ali porque tem existe o Nepo Baby, tipo o Nepo Sister. Entendi. Então, seguindo aqui com o assunto. Essa é uma questão de opinião e de ponto de vista. Eu preferia as outras venenosas que tinham na Record. Achavam que eram mais talentosas do que a Mabel, mas é só uma questão de ponto de vista. Seguindo aqui, ó. Porém, nem tudo eram flores. Aí é a parte que começa a encrespar o negócio, entendeu? Porém, nem tudo eram flores. A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade, com fontes próximas, que o clima nos bastidores não era dos melhores. Mabel teria enfrentado dificuldades de entrosamento com o seu colega de bancada, Tino Júnior, o popular apresentador do jornalístico. Vejam que aqui na matéria do Daniel, ele não deixa claro quem tinha problema com entrosamento com quem. Se era a Mabel que tinha problema com o Tino, ou o Tino tinha problema com a Mabel, ou se os dois tinham problema um com o outro. E aí, no final, ele joga no ar o seguinte, ó, não é novidade que a rotatividade de venenosas do Rio é constante. É um fato, porém, gente, são casos totalmente diferentes. As demissões ou as saídas das venenosas do Rio, cada caso é um caso, tá? O Amin e a Ana Paula, que foram 2 grandes sucessos do quadro, eles foram líderes de audiência, esses sim foram líderes de audiência, especialmente na pandemia, com 11, 12 pontos de pico na ocasião. Esses foram dispensados por cortes que ocorreram na Record Rio. A Aline Pacheco, a mesma coisa, por cortes também que a Record precisava fazer. A Késia, ela não foi dispensada nem por corte e nem por baixa audiência. Ela foi para poder abrigar a Mabel. Eles mandaram de São Paulo trazer a Mabel, e aí a Késia, que é a repórter da Record, voltou para a rua. Foi somente isso que aconteceu. Então, assim, por mais que tente carimbar essa coisa que o quadro tem muita rotatividade, mas são casos diferentes. Consegui me explicar, Jean? Você conseguiu? Conseguiu. Gente, só falar uma coisa. Eu estou me afastando, falando isso assim, porque eu não sei por que a luz começou a incomodar minha vista. Aí eu estou aqui na briga para tentar descobrir a maneira de parar de incomodar. Mas não, mas eu consigo, eu entendi. São casos diferentes, né? Ótimo. Então, uns foram por corte, os outros, enfim. São casos diferentes. E aí? Diferente. Exatamente. O Daniel procurou a direção da Record, que não respondeu até aqui. Eu também procurei a direção da Record, eles também não responderam até aqui. Mas o que eu fiz? Vou procurar os envolvidos. Afinal de contas, se tem uma notícia no ar de que um não se dá bem com o outro não se dá bem com os dois, não se dão bem,
nada melhor que os próprios darem o quê? O seu lado da versão. Conversei com o Tino Júnior na sexta-feira e o Tino me mandou a seguinte mensagem. Abre aspas. Fui surpreendido com essa história, com a demissão da Mabel. Relação ruim? Isso não é verdade. Tenho inúmeros prints de conversas com ela. Carinho mútuo. A Mabel, por várias vezes, tem os vídeos aqui, quando saía, à tarde, à noite, ia à praia, fim de semana, pessoas encontravam com ela, mandavam abraços para mim. Ela gravava, mandava. Enfim, tive uma relação de muito carinho. Vejam vocês, de muito carinho. Além de negar, ele diz que tinha uma relação de carinho com a Mabel. E ela comigo, de muito respeito também. Nunca tive uma relação ruim, explicou primeiramente. E o Tino falou mais. Ele disse que chegou a receber um presente de Mabel Hypert recentemente, após o nascimento de sua filha. O Tino recentemente foi pai de uma menina, né? Nasceu em dezembro. Abre aspas. Minha filha nasceu, fez um mês, há 2 dias, já está com um mês no dia de hoje. E a Mabel, aliás, já está com mais de um mês no dia de hoje. E a Mabel comprou um vestidinho rosa de presente, sempre perguntando pela minha esposa, pela minha família. Tem uma equipe também na Record que nunca viu uma situação ruim. Enfim, fico triste com essas histórias, como essas histórias crescem. Ele veio negando, gente, ele veio trazendo detalhes sobre a relação, na versão dele. Então, foi o que mais me chamou a atenção. Diga. Foi o que mais me chamou a atenção, foi esses detalhes, né? Ele fez questão de explicar, e não falou assim, ele poderia ter falado assim, não, isso é boato, é fake news. Pois é. E aí, voltando, então, ao outro lado da história, eu falei, bom, a Mabel não falou nada lá, o Tino já falou. Então, vou procurar quem? A Mabel, para que ela diga se o Tino está falando é fato ou se, na visão dela, não corresponde aos fatos. E aí foi o que mais me surpreendeu. Vou botar aqui a resposta, depois eu digo por que o que mais me surpreendeu. Após o posicionamento de Tino Júnior, a audiência carioca conversou com Mabel Hypert sobre o caso. E aí ela disse o seguinte, gente, abre aspas. O que foi dito? Eu passei para a direção. Eu só tenho a agradecer a Record somente. E aí eu insisti, Mabel, eu falei com o Tino negou. Você não gostaria de esclarecer o assunto? Aí ela responde na segunda parte, depois das reticências. Não tenho nada a dizer. Como disse, comuniquei à direção de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ou seja, ela lavou as mãos. Ela deixou no ar um mistério se, de fato, ela tinha ou não um desentendimento com o Tino. Da parte do Tino, ele diz que não tem. Mas, na parte dela, fica aí a dúvida. E aí eu acho que as pessoas podem pensar o que quiser, né, Jean? Menino, Dona Hypert fez a linha Pôncio Pilatos, né? Menina, não negou nem afirmou, né, menino? Sabe o que mais me chateia assim, um pouco nessa cobertura desse caso? Porque, assim, não sou amigo de nenhum dos dois, não tenho nenhum interesse nessa notícia, a não ser em trazê-la para vocês. Eles trabalham com fofocas, os dois, com jornalismo. Quais é um quadro de fofocas? O que faz alguém que traz uma treta no bastidor, por exemplo? Tentar esclarecer os fatos. Eu achei legal do Tino ele dizer o lado dele, entendeu? De repente, é um ponto de vista dele que ela não tenha. Mas o que me incomoda um pouco é ela não trazer o ponto de vista. Ela deixar o quê? A fofoca ainda mais no ar. E eu acho que um jornalista de fofocas de celebridades, né, deixar isso no ar é jogar contra o próprio exercício do trabalho dele. Concorda comigo? Ainda concordo, mas... Ou que você confirme. Vai falando aí, Jean. Eu concordo, mas eu acho que, no caso dela, a resposta é uma resposta. A não resposta é uma resposta. Né? Assim, o fato dela não deixar no ar...
Porque assim, se eu penso assim, eu, Jansen, se acontece uma situação comigo, em que se coloca, eu falo que eu não gosto de fulano, e eu gosto do fulano, eu farei questão de negar. Assim, não, que isso, gente? Não tem nada a ver. Tô saindo por conta disso, disso, daquilo. Não, fulano é maravilhoso, não tem nada a ver. Agora, se eu não falo nada, no mínimo eu não gosto do fulano, né? E o caso é o seguinte, você deixa as pessoas pensarem o que quiserem, não é, da situação, e não esclarece, entendeu? Não, na minha visão, Edu, pode até não ter acontecido uma grande coisa, uma grande situação, mas que eles se gostavam, que tinha esse carinho, na minha visão não tinha. Porque se é comigo, se é uma pessoa que eu gosto e sai um boato desse, eu vou falar. Não aconteceu. Não foi assim, assim, assim. Se eu não falo, se eu não faço questão de falar, eu não gosto dessa pessoa. Eu não tenho esse carinho todo. É a minha visão de vida, pelo menos. Não, acho que é bem coerente também. Vamos botar o que a galera tá falando e a gente vai comentar Claro. em cima. É um caso bem polêmico para a gente conversar. Para a Viviane, na opinião dela, a Mabel deixou subentendido que o Tino fez algo contra ela, no momento em que ela diz que informou a direção. Ela informou as direções, ela informou a do Rio e a de São Paulo. Como eu falei para vocês, ela é contratada também por São Paulo. No mínimo, estranho. É o que acontece, é super pertinente. É a impressão da Viviane, não é, Jean? Porque a partir do momento que você não esclarece, você não fala, as pessoas falam por você, não é? Sim, se você informou algo. O que foi que você informou a direção da Record? Achei esquisito. Dona Anabel, liga pra gente, por favor, e esclareça. Não, ela não quer esclarecer. Ela já falou comigo que ela tinha para falar é com a direção da Record. Ela não quer esclarecer. Mabel, por ser do meio, sabe muito bem que com a resposta que ela deu, falta de resposta geraria buchicho na opinião do PRI. É verdade, né, Boba ela não é, né? Se nós dois que não estamos na TV diariamente, estamos aqui todo dia lutando para ir crescendo aos pouquinhos, a gente não é bobo, a gente não é besta, a gente sabe muito bem o que responder, ela não vai saber. Não vai saber o que vai gerar. Verdade. Bom, tem aqui a galera participando, o nosso amigo, o Rafa, lá da Rádio Gazeta Quixadá, está chovendo muito lá no Nordeste nesse momento. Aí se abriga aí, hein, Rafa? Se abriga aí para tudo dar certo.